estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho amor. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Oh Jesus, te pedimos, Pai, que nesse dia venha incendiar o teu povo, Senhor. Venha, Senhor, soprar com teu Espírito sobre nós. Oh Pai, nós te queremos, nós queremos a tua doce companhia, Santo Espírito. Nós queremos te honrar, te adorar. Queremos aprender de ti,
Senhor, porque só Tu, Senhor, és vida plena em nós. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Olá, irmãos, vamos continuar com o nosso culto online. Que bênção podemos estar aqui trazendo essa palavra, que bênção vocês poderem também estar acompanhando essa palavra que o Senhor traz à igreja hoje. Bênção esse dia de oração em que Portugal inteiro se une para buscar o nosso Deus em favor do seu povo, em favor da humanidade. Bênção de todas as formas. Mas antes de começar, irmãos, a ler a palavra, eu queria só fazer umas observaçõezinhas aqui, né? É muito importante que a gente ouça a palavra para nutrir a nossa fé. Isso é bênção também. Se nós não buscamos nutrir nossa fé, o medo vai crescendo e daqui a pouco nós estamos nos sentindo desamparados. Mas, irmãos, é justamente pela fé que a gente sabe que o nosso Deus nunca vai nos desamparar, né? Mas também a gente sabe que a fé, ela vem acompanhada de prudência. E o reino espiritual, tanto o reino do bem como do mal, ele continua ativo, atenção. Satanás, irmãos, ele não está em confinamento. Pelo contrário, ele está aproveitando mais do que nunca para atacar nossas fragilidades, nossos medos, e ele está, em muitos casos, ele está levando as pessoas ao desespero, né? Por isso é preciso a gente ter prudência, fazer o que sabemos que é necessário para manter nossa saúde, lavar as mãos, essas coisas todas que nós já estamos cansados de saber que precisam ser feitas, né, irmãos? Mas com relação às aglomerações, a nossa pastora ela decidiu que os nossos cultos presenciais vão ter que ser adiados um pouco mais, tá bom? Era essa a minha que eu queria comunicar, só reforçando aquilo que já está lá no grupo, né? Mas em breve nós estaremos todos juntos com a nossa pastora, louvando e engrandecendo o nome de Deus em grande alegria e vitória, porque o nosso Deus é Deus maravilhoso. Amém? Irmãos, o estudo, o que Deus colocou no meu coração hoje é um tema que tem muito a ver com o que a gente tem vivido na atualidade, mas eu não vou falar de pandemia, porque ninguém aguenta mais ouvir falar de pandemia. Eu vou falar de uma coisa que parece contrária ao que a gente está vivendo, mas que não é, de forma alguma, que é a união em Cristo. A união em Cristo, ela é força, né? Então, vamos ler aqui na versão da Bíblia, Filipenses 2:1. Eu vou ler na versão NTLH, porque é uma versão que, para mim, ela está bem clara, né? Por estarem unidos, Filipenses 2, de 1 a 13, tá, irmãos? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Eu vou ficar até aqui, irmãos. Eu acho essa passagem maravilhosa, né? Primeiro porque, como eu coloquei aqui, união em Cristo é fé. Paulo diz aqui aos Filipenses isso, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Então, irmãos, já de cara a gente percebe que a união nos fortalece. Separados nós somos fracos, né? Nós somos frágeis. E não, é preciso a gente entender que nós podemos e devemos estar juntos espiritualmente,
Nós não podemos estar juntos presencialmente, mas espiritualmente nós podemos estar orando uns pelos outros, nós podemos estar falando pelo telefone uns com os outros, estar levando uma oração pelo telefone mesmo, uma palavra de conforto, de encorajamento, manter a chama da união acesa entre nós, né, irmãos? E além do mais, nós podemos, irmãos, ter a serenidade das pessoas que sabem que tem um Deus que cuida de nós. O povo de Deus pode se dar o luxo de estar sereno nesse momento, né? E por que que a gente precisa estar falando de união nesse momento? Primeiramente, irmãos, porque Jesus ele expressou essa vontade antes de subir ao Pai, depois que ele ressuscitou. Tá em João 17:11. Vamos lá. João 17, versículo 11. Já está aqui estrategicamente aberto. Jesus diz aos discípulos, antes de subir, quando ele fez ele disse a Deus, ele fez uma oração ao Pai, né? E nessa oração ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Jesus Cristo, ele sempre revelou, ele sempre manifestou a vontade de que os discípulos, de que o povo dele, de que as pessoas que viriam para o Evangelho fossem unidas, vivessem em comunhão. A gente vê isso muito na palavra o tempo todo, né? Sendo trazida para a gente. Que nós temos que andar em comunhão uns com os outros, não em dissensões, nem em brigas, em discordâncias, né? Nós não necessariamente pensamos igual, mas não é necessário que a gente pense igual, né? Tudo em Cristo é operado em verdade e não apenas nas aparências. Quando o Senhor fala que quer que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, Ele está nos chamando para ser unidos, mas não apenas nas aparências, porque em Cristo há verdade. O Evangelho não veio para nos ensinar um comportamento externo, para parecer unidos, parecer alegres, parecer felizes, parecer calmos, não. Para uma nova vida, ele veio nos chamar para uma nova vida, ele veio nos transformar de fato, de dentro para fora, né? Mudar nossos valores, mudar nossa ética. Então, à medida que amadurecemos na fé, o amor de Deus em nós, ele se derrama em nossos relacionamentos e acaba que isso se reflete também no nosso comportamento. É automático, né? A consequência de nós estarmos em Cristo, a consequência de nós estarmos investindo no nosso reino espiritual e sendo transformados pelo Espírito Santo, isso se reflete nos nossos relacionamentos e na nossa vida secular, né? É importante demais entender que toda essa construção, todo o investimento na vida espiritual, ele sempre vai se refletir na vida natural. Não é preciso que haja fingimento, que haja falsidade, porque sempre, se nós estivermos investindo na nossa vida espiritual, nós estaremos tendo sempre esse retorno na vida natural. E quando a gente começa a ter problemas, por exemplo, no relacionamento com os nossos irmãos, isso não começou aqui, né, irmãos? Isso começou numa atitude lá que priorizou lá atrás as coisas terrenas e não as do reino espiritual. É sempre nesse momento que a gente tem que, você, todos nós temos que nos ajoelhar diante de Deus em humildade e reconhecer nosso erro, né? As primícias da nossa vida tem que ser para o reino espiritual. Nossa oração, nossa dedicação, nosso louvor, primeiro a Deus, né? Porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. O presente que nós ganhamos de Deus, a vida eterna, a salvação, a paz que nós podemos ter acesso por meio de Jesus Cristo, né?
ela é um presente maravilhoso. E quando nós não priorizamos a nossa vida espiritual, irmãos, sabe o que nós fazemos? Nós recebemos esse presente maravilhoso e estamos brincando com a caixa. Ao invés de brincar, ao invés de usar o brinquedo, nós estamos usando a caixa, né? E é uma inversão, né? Uma inversão de valores, né, irmãos? Não dá para esquecer que Deus é espírito, Jesus é espírito e o reino espiritual é onde tudo se constrói. O reino espiritual é sombra. O resto, né, o reino material aqui, o mundo natural é sombra, é reflexo do que é construído lá no reino espiritual, tanto para o bem quanto para o mal, né, irmãos? Infelizmente, muitas vezes nós trazemos para a nossa vida natural aqui, por reflexo do reino espiritual, algo que não vem de Deus, né? Então é momento de refletirmos sobre isso. Se isso está afetando a nossa união, então vamos refletir, né? Como que a gente pode fazer essa reflexão, esse investimento, melhorar isso, esses resultados e viver é, obedecendo aquilo que o Senhor Jesus nos pediu, né, nos orientou a fazer, que fôssemos unidos, que fôssemos que estivéssemos em comunhão, porque isso nos fortalece, né, irmãos? É muito importante isso. Como é que nós vamos fazer esse investimento? A maioria de nós já sabe, né, irmãos? Mas não custa repetir que depende só de desenvolver um relacionamento de verdade com Deus, por meio do estudo da palavra, da oração, da obediência, né, da adoração verdadeira, genuína lá no nosso coração. Quando nós, povo de Deus, mantemos a comunhão uns com os outros, nós estamos desafiando esses tempos de separação, de distanciamento que o mundo está vivendo, nós estamos testificando do poder da palavra, da ação transformadora do Espírito Santo. Nós estamos atraindo outras vidas pelo exemplo. Olha que riqueza que é isso. Então veja a importância da união e comunhão no mesmo Espírito. É muito rico, irmãos. Não é comportamento apenas para esconder a pessoa real que nós somos. É a percepção de que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo escolhido de Deus. E sabe para quê? Para proclamar por palavras e atitudes o evangelho da paz. O mundo precisa de Cristo. Mais do que nunca nesse momento, o mundo precisa de Cristo. Ele precisa ter a oportunidade, as pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer Jesus, de acessar essa luz salvadora de Cristo. Olha, irmãos, é triste a gente constatar uma coisa. O mundo está precisando tanto de Cristo e, no entanto, dentro da igreja existem muitos que estão morrendo por dentro porque não estão sentindo a vida plena que o Evangelho veio trazer. Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Agora, essa vida, quando você recebe, ela não é para você desfrutar sozinho, ela é para você desfrutar em comunhão com os outros. Né? Jesus nunca nos encorajou a receber tesouros e guardá-los só para nós. Pelo contrário, ele chamou de louco aquele homem que encheu os celeiros dele e depois achou que pronto, já estava tudo bem, não faltava mais nada para ele ser feliz. Lá em Lucas 12, 20, a passagem diz que Jesus falou: louco, esta noite mesmo te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então, que adianta você acumular muitos bens, bens e bens e bens, e você não tem com quem compartilhar esses bens? Você tem uma maravilhosa de uma casa, você tem uma conta recheada no banco, mas você não tem uma pessoa para te ligar e dizer com coração mesmo, com sinceridade, o quanto você é importante para ela, o quanto você é amado, o quanto você
importa na vida dela e o quanto você é precioso como pessoa. É triste, irmãos, muito triste. Nunca pense que as coisas aqui materiais vão preencher a sua alma, jamais. Lá em Lucas 12:20, isso ficou muito claro, né? Quando Jesus diz essa frase para essa pessoa. Então, nós precisamos saber compartilhar essa vida em abundância que o Senhor nos dá, sem nós merecermos, né? Porque nós não merecemos. E compartilhar simplesmente porque essa é a vontade de Deus, por obediência a Ele. E realmente, quando você começa a compartilhar sua vida, a fazer vínculos de amor com os irmãos, vínculos de justiça, vínculos de sinceridade, sua vida ganha uma intensidade, uma dimensão muito mais bonita, né? Para falar o mínimo. E nós estaremos sendo fortes, né? Estaremos sendo fortalecidos uns pelos outros, porque estamos obedecendo ao nosso Deus. E a união, irmãos, não tem muito a ver com gostar ou deixar de gostar um do outro, né? Porque cada um de nós é muito diferente. E nós temos de Deus, da parte de Deus, essa orientação de termos comunhão, de andarmos em paz uns com os outros, mas não temos de Deus a orientação de sermos, de gostarmos, de termos afinidade com todo mundo. Amor não é sobre isso, amor é um exercício diário de justiça, de compaixão, de misericórdia, né? Então é possível você não se identificar com alguém, mas exercitar o amor e a justiça, né? Com essa pessoa. O contrário seria muito óbvio, amar apenas os que se alinham com os seus interesses. Já pensou? Seria muito fácil, né? A justiça de Deus, ela vai muito além disso, irmãos. Lá em Hebreus 13:15, mostra que Deus quer que nossa atitude seja de abençoar os nossos amigos, abençoar as pessoas. Lá em Hebreus fala, abençoar lábios que abençoam, né? Tô lendo aqui, falando lábios que abençoam. Só os nossos amigos, nossos lábios vão abençoar só os nossos amigos, só os que se alinham com os nossos interesses e com as nossas ideias? Não, né, irmãos? A justiça de Deus vai muito além disso. Nós precisamos abençoar principalmente os nossos inimigos, abençoá-los com o nosso perdão, com a nossa misericórdia, com a nossa paciência, né? Porque às vezes, irmãos, nem inimigos eles são, né? A gente põe na cabeça que é inimigo, mas nem é, né? Apenas são pessoas que pensam diferente ou que têm um método diferente de existir nesse mundo, né? E não necessariamente são nossos inimigos. Lá em Colossenses 3, verso 23, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Faça hoje, irmãos, um exame de consciência com Deus e se pergunte se você pode oferecer a Deus tudo o que você tem feito. E se não, vamos, nesse momento, nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, porque, irmãos, caminhar com Jesus é aprender com Ele. Se nós não estivermos prontos para sermos quebrantados, para sermos transformados, então nós não estamos tendo nenhum proveito nessa caminhada, né? Nós temos uma Bíblia com ensinamentos de Deus através de profetas, de discípulos, através do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, homem, né? Então, nós não podemos reclamar que nós não temos acesso ao aprendizado da palavra. A palavra diz que
Lá em Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha como é rica essa palavra. Nós podemos nos esconder as intenções do nosso coração de Deus? Jamais, né, irmãos? Então, irmãos, queria finalizar aqui essa palavra assim, é, dizendo a vocês, irmãos, que eu tenho nesse momento de recolhimento, eu tenho buscado muito ao Senhor, mais do que antes até, e nunca é suficiente, né? Porque nosso Deus, ele merece tudo de bom, tudo, toda a primícia da nossa vida, seja do nosso dia, seja das nossas finanças, seja do nosso louvor, seja da nossa adoração, ele merece as primícias de tudo, né? E ele está nos preparando, ele está nos trabalhando, nos modificando, nos tornando servos que agradem a ele, né? Que agradem ao senso de justiça perfeito que ele tem. Ele está preparando um povo que será é, levado com ele às nuvens, né? Naquele dia da volta de Cristo. Oh, irmãos, como vai ser maravilhoso esse dia, quando Cristo virá buscar sua noiva. A sua noiva estará pronta, irmãos? Glória a Deus. Eu declaro que a noiva estará pronta pela fé. Eu quero crer que os irmãos estarão cada dia se prontificando como a noiva que se prepara, como a noiva que se mantém ungida com azeite, que não deixa faltar o azeite na lâmpada dela, porque quando o noivo chegar, só quem estiver pronto irá subir com ele às nuvens. E eu creio, irmãos, eu creio que todos nós estaremos juntos na glória. Amém? Quero encerrar essa palavra pedindo aos irmãos que reflitam sobre isso lá no seu coração, que falem com Deus em humildade, que se prostre e que se arrependa, porque é tempo de arrependimento, irmãos. Arrependam-se enquanto é tempo. Vamos nos arrepender das nossas falhas, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, porque Deus é misericordioso, mas Deus não tolera o soberbo, irmão. Esse não tem chance. Então vamos nos humilhar na presença do nosso Deus. Só Ele pode nos livrar do mal eterno. Amém? Senhor Jesus, eu te dou graças, Pai, por essa palavra. Eu te dou graças pelos meus irmãos, pela vida de cada um deles. E da mesma forma, Jesus, que o Senhor orou ao Pai pedindo que nós fôssemos um em Ti, como Tu és um em Deus, no Deus Pai. Eu quero pedir que Tu continues completando essa obra em nós nesse dia, Pai. Nos dá, Senhor, humildade. Nos dá, Senhor, condição de conviver com aquilo que não é igual a nós, sem julgamentos, Pai. Nos dá, Senhor, em Ti a força, a graça, a misericórdia com o nosso irmão. Coloca no nosso coração, Senhor, o Teu coração, Pai. O Teu coração disposto a obedecer, o Teu coração disposto a ter misericórdia, o Teu coração disposto a amar, Senhor, sem medidas. Ó Jesus, quero pedir que Tu completes, Senhor, aquilo que esta palavra falhou. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos diante de Ti, para que Tu possas abençoá-los, para que Tu possas trazer cura, cura espiritual, cura física, cura no corpo, Senhor, na alma. Ó Jesus, transforma-nos e dá-nos, Senhor, uma força, uma nova força, Senhor, nesse dia, para seguirmos e te servir, Senhor,
com o melhor que Tu mesmo nos destes. Abençoa os pastores que estão ali em Luxemburgo, que eles possam encontrar, Senhor, em Ti todos os dias o renovo e a graça e a sabedoria necessárias para dirigir, Senhor, a Tua igreja. Nós Te amamos e queremos, Senhor, que Tu sejas aquele que dirige a todos nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo peço. Unge os pastores, Pai. Unge toda a liderança da igreja. Unge o louvor da igreja, Pai. Para que dessa igreja, Senhor, Tu possas, ó Pai, tirar grandes momentos de alegria e satisfação com Teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo te peço. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que o dia de vocês seja excelente. Um beijo para todos.